Hoje, segunda-feira, Dia Internacional da Ressaca. Bom dia para todo mundo. Vamos começar a semana com o pé direito, pedindo que Deus nos dê muita luz e abençoe o nosso trabalho. Um grande abraço para todos. Mais um dia vamos aqui relatar alguns fatos e comentar sobre política, como sempre, para variar, né? E também dizer que é uma satisfação tê-lo sempre aqui no nosso programa. A participação de vocês, você que acompanha através do Facebook ou através do jlemos.com.br, mande para nós, participe, que para nós é uma alegria muito grande tê-los aí como nossos participantes e companheiros e amigos aqui da nossa programação. Tá bom, gente? Muito obrigado pelo carinho de todos, pela atenção. Eu estive sábado aí no Mato Rico. Mato Rico tem ali 2 áreas de terra que o INCRA está desapropriando, está negociando com os proprietários e comprando para assentar pessoas que, o chamado sem terra, né? Para as pessoas que querem um pedacinho de terra. Então são 2 fazendas. Tem mais outra fazenda que vai ser desapropriada, então vai dar 3 fazendas ali no município do Mato Rico. Só que os cidadãos, as famílias que almejam esse pedacinho de terra, eles arrendaram um pedaço de terra, não entraram dentro das fazendas, como eles dizem que todo mundo fala que são invasor de terra, não entraram na fazenda, arrendaram um pedaço, fizeram os acampamentos ali, estão esperando decisão judicial. E o prefeito está ajudando, agora a prefeita do Mato Rico, as autoridades, a Gleice, o Arilson, os parlamentares políticos estão ajudando aí nesse assentamento que vai ser muito bem para o município e muito bem para a região. Eu estive representando a Gleice, a senadora, a ministra Gleice e também o deputado Arilson, e eu fiquei abismado com a quantidade de gente que tem lá. Gente, tem 350 famílias. E eu quero parabenizar pela organização, que eles estão todos organizados, bem arrumadinho, todo mundo respeitando. Ninguém entrou lá nas fazendas das quais o governo está negociando com os proprietários. Eles estão respeitando, arrendaram um pedacinho de terra e estão ali aguardando a decisão na hora certa para cada um ganhar o seu pedacinho de terra. Eu fiquei assim muito feliz em ver a organização e tantas famílias lá reunidas. Eu fiquei assim, até me passou um filme na cabeça, porque quando eu cheguei em Roncador tinha acho que quase 30 mil famílias, tinha muita gente em Roncador, e o nosso povo acabou, desapareceu, foram embora, uns estão lá nos grandes centros, muitos com vontade de voltar, mas já não tem mais condições para voltar na sua cidade, enfim, e eu vi todo aquele povo lá, eu fiquei muito empolgado, muito feliz de ver a organização, e eu olhei nos olhos das pessoas como eles estão assim felizes, porque vão ganhar o seu pedacinho de terra. Então, agora em outubro nós estamos vendo com o Niltinho, meu parceiro aí, o assessor do deputado Arilson, uma agenda com o Arilson, lá dentro do assentamento, para que eles façam os encaminhamentos para a ministra Gleice e para o Arilson também. E nós tivemos uma boa conversa com eles, estão todos empolgados e muitos organizados, todos com respeito. Eu fiquei muito feliz em ver a organização deles e quero parabenizar aí a coordenação, através dos coordenadores, de todos. Tem o Paulinho lá conheci o Paulinho lá de Laranjal, estava lá o Ângelo meu Deus do céu, Palmital, e estava o Wesley lá de Nova Cantu, os líderes, e o Paulo Sérgio, que é o líder aí do movimento. Então, o Paulo Sérgio, que era aqui de Roncador, hoje ele mora em Quinta do Sol. E nós fomos bem recebidos, as pessoas estão todos conscientes do que é preciso fazer, da maneira que tem que se comportar, e tão otimistas que eles vão ter um pedacinho de terra para tratar da sua família dignamente. E nós vamos ficar na torcida que isso aconteça.
Amanhã, hoje à tarde, já nós vamos ter os vídeos, as fotos, já publicada no jlemos.com.br e no Facebook também, para você acompanhar e ver que organização muito legal, muito bonito o movimento ali no Mato Rico. E quero parabenizar a prefeita, que tem dado para eles assistência, tem acompanhado eles, tem ido lá, psicólogo, tem médico, enfermeiras, professores, enfim, eles falaram muito bem da prefeita do Mato Rico e disseram que começou com o ex-prefeito que se encontra afastado do delírio. E então a gente quer parabenizar a prefeita do Mato Rico pela atenção que estão dando às pessoas que estão lá acampadas, esperando a liberação dessas fazendas para que eles tenham o seu pedacinho de terra, né? Que coisa bonita, a união, o povo trabalhando. E aí há uma preocupação, né? Se o Lula não se reeleger, esses movimentos acabam tudo. Você lembra que nos últimos 4 anos do outro presidente, acabou com tudo. Cortou verba da cultura, cortou verba da educação, verba dos assentamentos, da saúde, enfim, foi uma perda muito grande para o Brasil. E nós não podemos correr esse erro de mais uma vez nós não reeleger o Lula. É uma coisa muito séria para o Brasil nós retroceder. Se esse povo voltar ao poder de novo, tem que... Não vou dizer que um dia não pode ser a direita que administre, mas não com esses que estão aí contaminados pelo bolsonarismo. Tarcísio, Ratinho, não sei quem mais, esqueça, não vai abraçar as causas que o Lula tem. Vocês vejam bem quanto tempo está parado lá no Congresso para ser votada a isenção de imposto para quem ganha até 5 salário mínimo. Quanto tempo? 5 salário mínimo não, Jota. 5 mil reais. Para quem ganha até 5 mil reais, isenção de impostos. Até agora não votaram. Eles estão votando o quê? Preocupados em brindar os deputados, preocupados em tirar o Bolsonaro da cadeia, descondenar o Bolsonaro. Eles estão trabalhando para eles não estão preocupados com as pautas do Brasil. A isenção, o projeto da energia, que vai beneficiar 60 milhões de brasileiros, está lá parado. A PEC da segurança pública está lá parado. Então, os interesses do Brasil não estão sendo defendidos pelos parlamentares, infelizmente. E se não bastasse isso, aí tem mais o Eduardo Bolsonaro, que, se não for cassado, será muito feio para o Congresso, que está lá desde o mês de fevereiro. Ele está lá nos Estados Unidos simplesmente para pedir sanções para as autoridades e impostos contra nós brasileiros. Então, é uma vergonha o que realmente está acontecendo. Essas pessoas, se o Congresso não fizer algo que mude, fica muito difícil os eleitores votar nesse povo, porque eles não estão trabalhando, não estão legislando para o Brasil, estão preocupados com o nariz deles, estão legislando para eles. E é muito grave isso aí. Isso aí é de uma gravidez imensa. Então nós temos que também ter essa preocupação com a reeleição do presidente Lula. Para o Brasil vai ser muito triste e lamentável se o Lula não se reeleger. É uma perca muito grande realmente para o nosso Brasil, né? Eu tenho vocês lembram que o Rueda lá, o presidente do PP, disse que queria botar o Lula de joelhos? Você lembra disso? Agora acompanha essa matéria que nós vamos pôr agora. Olha que coisa, envolvida a mulher dele, aliás, a mulher do Mota, do presidente da Câmara, a irmã. Enfim, vamos assistir a matéria, vamos acompanhar e depois nós comentamos. Coloca no ar aí, vamos ver. Só para você ver quem disse que ia pôr o Lula de joelhos. Olha bem. Presta atenção na notícia que eu vou trazer agora. A Polícia Federal fez uma operação hoje que pode ter atingido o coração do Centrão na Câmara dos Deputados. Flávio Dino pediu investigação.
A autarquia Codevasf foi turbinada com orçamento secreto durante o governo de Jair Bolsonaro. Muita emenda de orçamento secreto. Está a fachada aí da Codevasf. A operação Overclean prendeu hoje o pai do ex-presidente da Codevasf, Marcelo Moreira. Aí você fala, entre os empregados na Codevasf, por esse presidente, que foi afastado e cujo pai foi preso, estão a irmã de Ciro Nogueira, presidente do PP, lá do Piauí, aquele que disse que ia botar o Lula de joelhos, cheio de emprego aí no governo, cheio de falcatrua e falando em botar o Lula de joelhos, né? Porque é um aliado da Faria Lima e queria o Tarcísio como presidente. Então a irmã do Ciro Nogueira estava empregada ali e a esposa do atual presidente da Câmara, Hugo Mota. Não, continua. Acabou e não me avisaram. Então tá bom. Você viu envolvida a mulher do Ciro Nogueira, que disse que ia pôr o Lula de joelhos, e a mulher do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, envolvido até a tampa em falcatruas. E é esse povo que quer voltar a governar o Brasil mais uma vez. Esse é o tipo de gente que quer retornar a comandar o nosso Brasil. Não tem condições. Então, gente, nós temos que ter responsabilidade do ano que vem na hora de votar para não deixar esse povo voltar, gente. É uma tramóia de ladruagem que não tem tamanho. E a cada dia que puxa a linhada, aparece outros. Tu vai puxando o fio da linhada, vai aparecendo mais gente. Todo mundo envolvido. E por que eles queriam aprovar a PEC da blindagem? De medo disso aí. Entendeu? Eles queriam ficar preservado da justiça, blindado que ninguém vai descobrir. Tu imagine, gente, se não é o Senado derrubar essa PEC, quanto banditismo ia ser abafado pelo Congresso. Quanta coisa, gente do céu. É incrível como é que a gente vê essa direita moralista. Fala um monte de besteira. Fala coisa que não dá para a gente entender. E na hora de se apresentar para fazer o que é correto, eles estão preocupados e eles estão com o negócio na mão. Por isso que eles já querem aprovar a anistia e querem aprovar essa PEC da blindagem. Então, eles querem o quê? Legislar em causa própria. Eles não estão preocupados com as pautas que beneficiam a população do Brasil. Não. Eles estão preocupados com as pautas que beneficiam eles, brinda eles, tira o Ministério Público e o Judiciário da jogada, porque eles não podem ser investigados, porque daí vai aparecer muita coisa, muita sujeira dentro disso aí, dessa direita, desse centrão maldito dos políticos, que não tem como a gente defender. Gente, é um absurdo. E aí quando eu vejo os caras da direita, e vejo alguns pobres, pessoas simples, pobrezinhas, votando na direita. Eu não gosto do Lula, não gosto da esquerda porque é comunismo, nem sabe nem o que é comunismo, não sabe o que estão falando. E defendem um cara desses, que não estão preocupados com os mais pobres. Ser de esquerda é defender as pessoas que mais precisam de um plano bom de governo, que mais precisam da coisa pública, que precisam de uma boa saúde, uma boa educação, e que chegue para todos, não para alguns os privilégios. Nós vamos colocar uma matéria agora que eu achei muito interessante. Vocês lembram do Pedro Cardoso, que ele trabalhava na Grande Família, ator da Globo, lembra dele, né? E o Chico Pinheiro era o apresentador do Bom Dia Brasil, ele foi dispensado da Globo por política, né? Se manifestou de esquerda, a Globo tirou ele do quadro de funcionários. Esses dois talentosos, um como jornalista e outro como ator, eles conversando num podcast, e eu achei muito interessante o que o Pedro Cardoso revelou e falou ali para o Chico Pinheiros. Pedro Cardoso, que é filho de pessoas ricas, ele não é pobre. Quando tu vê ele defendendo a extrema esquerda, você pensa, ele é um cara assalariado. Não, ele é um cara de família rica,
família que tem dinheiro, mas mesmo assim, ele vai explicar para vocês aí, para todos nós aí, por que ele é da esquerda. Coloca aí para nós acompanhar esses dois cidadãos inteligentes que vale a pena nós ouvir o debate deles. Vamos lá. E você se define hoje como um cara de extrema esquerda. Muita gente se arrepia. Extrema esquerda, então o que é? Ele é um guerrilheiro, é um radical. O que é extrema esquerda? Você sempre foi de esquerda para depois virar extrema esquerda? Conta essa história para a gente. Não, eu sou de extrema esquerda porque houve um ataque tão covarde às ideias de esquerda que a gente, então eu vou lá para o meu extremo. Se vocês estão achando que a minha razoabilidade não é suficiente, eu vou lá para o meu extremo. Eu diria que a extrema esquerda é defender o equilíbrio entre o bem comum e o bem particular. Ser de esquerda, no fundo, é considerar que há certos bens da humanidade que são inevitavelmente coletivos. O saber, por exemplo. Quem é que descobriu toda essa matemática que a gente aprende na escola? A história. Quantos historiadores trabalharam para a gente hoje ter livros de história? A literatura. A quem pertence esse saber? A quem pode pagar por ele? Não. Esse é um saber que pertence à totalidade da humanidade. Então, me parece óbvio que ele tem que ser oferecido e garantido à totalidade da humanidade. Não pode uma pessoa nascer rica, como me aconteceu, e aí eu ter a oportunidade de estudar, e o garoto que nasceu no mesmo dia, no mesmo ano que eu, no mesmo lugar, mas numa família que é herdeira da escravidão brasileira. Porque é preto, né? E no caso do Brasil há essa tristíssima concomitância, né, da cor da pele das pessoas, está ligada à pobreza majoritariamente, e aí ele não tem direito ao saber da escola particular. Então, de uma certa maneira, haver escola particular é uma ofensa à justiça do conhecimento. Ou bem não há escola particular, ou as escolas públicas são variadas e a gente tem, sei lá, um vale que o governo nos dá, mas pagar pelo ensino, quem tem direito a ficar vivo? Quem pode pagar pelo hospital? Essas coisas... Plano de saúde, né? Plano de saúde, seja o que for. Obviamente todo mundo tem direito a ficar vivo, todo mundo tem direito ao conhecimento. Agora, eu quero, sei lá, voar de asa delta. Problema teu, eu trabalho e compro uma asa delta. Nem todo mundo tem o direito a voar de asa delta. Agora, todo mundo tem direito a uma escola, todo mundo tem direito a uma rua para andar, né, a um hospital para ir, a um teto para morar. Como é que pode alguém nascer e não ter uma casa? Então, ser de esquerda, na minha opinião, é lutar pelo equilíbrio entre o bem comum e o bem particular. Enquanto que ser de direita ou de extrema... Ser de extrema direita é ser um assassino. Mas ser de direita, ser de centro, é achar que o bem comum não tem valor, que nada é comum, que tudo é uma questão apenas particular da pessoa conseguir por ela mesma. Como é que uma criança consegue por ela mesma uma boa escola? Nós temos que dar para ela. E o preço disso qual é? É pagar impostos justamente e que esses impostos sejam administrados honestamente. O fato dos impostos não serem administrados honestamente não pode desmerecer o fato de que temos que pagar impostos para que existam bens públicos. Porque há quem diga que não, para de pagar isso e vamos trabalhar para a iniciativa privada, porque ela é mais eficiente, que é uma balela, né? A iniciativa privada é mais eficiente para os interesses dela mesma, né? Eu nunca vi nenhum grupo de médicos construir um hospital para atender a população pelo custo do tratamento. Não, eles constroem hospitais para terem lucro. O SUS não é para ter lucro. O SUS é para atender a necessidade da pessoa. Então, a iniciativa privada é mais eficiente no interesse dela, não no interesse coletivo. E quando ela está em risco, pede socorro ao Estado, né? Agora, que o Estado fracassa também é verdade. Esse é o drama, na minha opinião. Eu falo isso, o que desmoraliza os pensamentos de esquerda é a corrupção feita em nome de ideologias de esquerda, que também temos que admitir, não é pouca. O que estamos vivendo na Nicarágua, por exemplo, eu sou da juventude, na minha juventude, aquela revolução sandinista era uma coisa que a gente comemorou com uma libertação imensa. Que grande susto ver aquilo se transformar num regime extremamente autoritário hoje em dia, pelo menos pelo que me chega, pelo que eu consigo saber. A Venezuela, por mais que seja muito complexa a questão lá, nenhuma ditadura me convence que é pelo bem do povo, Chico. Eu acho que toda ditadura é pelo bem do ditador. E o grupo que é o ditador se associa, sabe? Então, as ideologias de esquerda ficam muito maculadas, muito difíceis de serem defendidas diante de certos fatos que realmente são verdadeiros. Quer dizer, há muita criminalidade feita em nome do bem do povo. Mas pela direita, mais ainda. Então, como eu costumo dizer, eu acho, nós ainda não conhecemos a justiça social. Mas você é de uma família
de alguma posse, uma uma família rica. Rica. E por que você foi? Como é que você virou um cara de esquerda? Meu e agora pai, minha mãe, meu avô, todo mundo na minha família era de esquerda. Eram contra Salazar? Porque Não, era absolutamente, eram democratas, mas eram pessoas razoáveis. Na minha família eu fui educado de uma maneira, eu acredito, bastante razoável. Não havia dogmatismos, não havia absolutismo, não havia negacionismos, quer dizer, as revoluções africanas, por exemplo, que libertaram as colônias. Aquelas colônias que fabricaram esses países com fronteiras meio absurdas. Quantas dessas revoluções não fracassaram porque ditadores, agora eles exploram o próprio povo deles, que antes era explorado pelo colonizador. Então esse tipo de evidência, na minha casa, onde eu fui educado, ela nunca foi negada. Porque isso tem muito a ver com Paulo Freire, né? Da pedagogia do oprimido. Sim, esse é um pensador fundamental, né? Pois é, o oprimido carrega em si o gene do opressor. E se ele consegue ascender na escala social, provavelmente ele vai administrar os outros como ele viu, porque ele aprendeu isso. Ele vai se tornar opressor. Né? Sem botar o dedo na cara de ninguém, mas a pessoa que sai da pobreza, a pedagogia do oprimido, eu li aquilo tudo. Quando você sai da pobreza e você ascende para o mundo da riqueza, você ascende para o mundo que produz pobreza. Claro. É muito complicado, não estou julgando as pessoas, pelo amor de Deus. Agora, é muito complicado você ascender para o mundo que produz o que ontem era a tua vida. Como não usufruir desse mundo sem ser conivente com a injustiça que ele produz? É muito complicado. Agora, é complicado também para mim. É complicado para você, é complicado para qualquer pessoa que consegue botar a cabeça um pouco acima da linha da pobreza. Como eu agora não produzirei pobreza, a pobreza da qual eu consegui escapar. Então, de fato, mais uma vez, o bem comum. O que nos enriquecerá será a melhoria, na minha opinião, do bem comum. E o bem comum, quem administra ele é o Estado. Então temos que recuperar um Estado brasileiro que seja, de fato, um Estado voltado para o bem comum e não como é hoje, voltado para o bem da aristocracia política. Que a classe política hoje em dia está infestada de um sem número de pessoas que não tem nenhum interesse no bem comum e que aquilo é para eles uma escada social. O sujeito entra ali, que tem de gente que agora quer ser vereador, só na cara da pessoa. Do chipanismo? Tem uma grande época da televisão em que o Chico Anísio teve a liberdade de fazer esse personagem. Quem hoje tem na TV aberta? Duvido. Pois é, você falou importante para esse fundamental, primeiro bem para ser distribuído, é da educação mesmo, né? Aqui se chama ICL, Instituto Conhecimento Liberta, inspirado num lema do José Martí, o libertador de Cuba. Claro. Solo el conocimiento liberta. Só o conhecimento liberta. Tem uma letra de um rap de um personagem que diz: eu sou o que eu sei, eu não sei o que eu sou. Sou a sobra da sombra do que sobrou. Você viu aí? O cara é de família de ricos e é da esquerda. Por que ele não se sente ameaçado pela esquerda? Pelo que ele tem, pelo que a família dele tem. Porque a esquerda, ela não traz nenhum problema para você. Isso é narrativa criada pela direita, que eles não têm capacidade de ter sensibilidade com as pessoas, eles não têm capacidade de ter empatia pelas pessoas. Aí eles começam a achar defeito na esquerda, a esquerda é perigosa. Eles diziam na campanha do Lula que se você tivesse duas casas, uma você tinha que dar para outro, que você perderia uma casa, que o Lula ia fechar as igrejas, que o Lula ia ter banheiro unissex nas escolas, onde meninas e meninos iam no mesmo banheiro. E onde aconteceu isso? Tudo narrativa para convencer você a não votar. E o analfabetismo político, uma boa parte, acredita nisso. Acredita nessas conversas que a direita presta. Que dizem que os sem terra são os bandidos, é um monte de bandido que está lá. Eles não conseguem ter a sensibilidade de olhar para aquelas pessoas e ver que são pessoas trabalhadoras, pessoas que não tiveram oportunidade na vida. São pessoas que querem um pedacinho de terra para sustentar sua família, para viver em paz, para viver tranquilo. Mas quem tem essa empatia é a esquerda. A direita não vê isso, não. A direita só pensa neles e quer escravizar. Quanto mais você escraviza o funcionário, para eles é maravilhoso. Eles não respeitam o funcionário como uma pessoa que te ajuda a manter o que você tem.
E o funcionário, ele presta um serviço para ele viver, mas também conduz a tua empresa. E sem ele, não dá para você continuar. Mas onde é que está a sensibilidade, o carinho, o respeito pelas pessoas? Pedro Cardoso aí deu uma aula para nós, como dizer, só tem que viver só quem tem dinheiro? Pobre tem que morrer porque não pode pagar um hospital, não pode pagar um bom médico? Eu nunca vi médico botar o hospital para servir o povo. Ele coloca o hospital para ganhar dinheiro, para ficar rico. Ninguém está preocupado com a doença do povo. É impressionante. Eu conheço um municípiozinho que foi manchete esse final de semana, Antônio Linto. Antônio Linto é o ladinho ali da região metropolitana de Curitiba. Você passa Contenda, Lapa, aí vem Antônio Linto, uma cidadezinha pequenininha, né? E a secretária da prefeitura, secretária-geral da prefeitura, Maria Carolina Camargo, secretária-geral da prefeitura, foi presa. Ela trabalhava em Antônio Lintos e na secretaria-geral da prefeitura, só que na sua casa comercializava drogas. Foi presa ela, a promotoria pediu também a prisão do esposo dela e mais outros envolvidos. Evidentemente que a prefeitura não tem nada a ver com isso, né? Ela foi presa em flagrante, mas como está grávida, ela botou tornozeleira eletrônica e vai ficar em casa, presa em casa, porque ela está gestante e nos próximos dias vai ganhar neném. Agora, uma pessoa que é secretária-geral de uma prefeitura, ela tem precisão de vender drogas. Foi pego em uma ocasião 200 gramas de cocaína e agora mais 99 gramas de cocaína na sua casa, já preparada, envelotada ali, preparadinho, já para comercialização. Foi presa em flagrante a Maria Carolina de Camargo, secretária-geral da prefeitura de Antônio Linto. É uma vergonha o que acontece. E aí nós temos que corrigir um erro, que só político que rouba, só é ladrão quem é político. Gente, se vocês pegar e fazer uma análise dentro dos quadros policiais e todas as pessoas que estão indo presas, a grande maioria não é político. São pessoas que estão dentro da política. Trabalham na prefeitura, trabalham no Estado, enfim, mas não é especificamente político. Você viu lá em São Paulo, os editores da Receita Estadual, todos presos, foram presos também roubando. A pessoa ganha bem, não há necessidade de fazer isso. Mas essa doença da droga, a ambição de ganhar dinheiro fácil, e às vezes a pessoa usa também, e aí pega amizade com os consumidores e começa a revender drogas. Daí, essa senhora casada e o marido foi também para a cadeia. Os dois presos em flagrante, ela que é secretária-geral da prefeitura de Antônio Linto. É uma barbaridade, né? Tem que aprender, vai pagar agora, véspera de nascer o seu filho, como que essa criança vai nascer? A mãe que podia ter um sossego, uma tranquilidade agora, que está gestante, já vem nessa perturbação, já, né? É muito complicado. Cabeça que não pensa, o corpo padece. Essa é a grande verdade. Quero mandar um abraço para um amigo meu, ontem nós estávamos conversando, Pedro Silva. Ele tinha dupla com o Frank Nelli, era Pedro Silva e Frank Nelli, Pedro Silva e Frank Nelli. Bom, ele fazia dupla com o saudoso Frank Nelli, que já morreu. E eu conheci eles quando eles vieram para Roncador, na campanha do Joaquim Rodrigues, eles vieram fazer a campanha. E eu conheci, de lá para cá, trabalhamos juntos em rádio, na televisão também. Fizemos amizade e ele é cantor. E ele mandou, Jota, roda uma música minha lá, e mandou para mim aqui. Pedi para a Evelyn colocar para nós aí. Eu nem sei nem o nome da música, vou colocar o Pedro Silva para cantar aí. Canta, meu amigo, Pedro Silva.
Ela sumiu no metrô, foi embora e me deixou. Ela sumiu no metrô, foi embora e me deixou. Diz que ia me deixar, mas eu não acreditei, porque sei que ela me amava e eu sempre te amei, sem piedade, sem temor. Ela fez isso comigo, meu Deus, o que foi que eu fiz pra sofrer esse castigo? Ela sumiu no metrô, foi embora e me deixou. Ela sumiu no metrô, foi embora e me deixou. Na estação do metrô eu fiquei a ver navio. Uma noite tenebrosa, chovia e fazia frio. Essa sua atitude machucou meu coração, me deixando ali sozinho, sumindo na multidão. Ela sumiu no metrô, foi embora e me deixou. Ela sumiu no metrô, foi embora e me deixou. Muito bem, Pedro Silva cantando aqui no nosso programa. Por que está tão atrasado aqui para mim nesse? Não, mas eu acho que parou de gravar, porque eu entro no Facebook e ele está lá a abertura do programa. É. Não é a abertura do programa aí? É? Então tá bom. Acertou o que estava acontecendo? Eu não sei mexer nisso. Estava travado? Então, tá aí. Tivemos aí o Pedro Silva cantando aqui no nosso programa. Nosso amigo Pedro Silva, que é radialista, cantor, compositor, ator, cheio de odor e or, né? Um grande abraço para o meu amigo Pedro Silva. Quero mandar um abraço para o Nilton de Paula, o meu colega, meu irmão, trabalhador, acabou que trabalha aí na assessoria, chefe de gabinete, na articulação política também, do nosso amigo Arilson Chiorato. Um grande abraço ao deputado, em breve vai estar aqui em Roncador. Eu acredito que mês de outubro nós vamos acertar a agenda aí com o Niltinho. E vai estar aqui, vai estar em Eretama, vamos estar também lá em Mato Rico, mais precisamente lá visitando os assentados. Um grande abraço, Nilton. Um bom dia, um bom começo de semana aí, paz para você e para sua companheira aí. Deus que abençoe a família. Então, a gente estava ali falando sobre essas pessoas que estão assentadas e eu recebi aqui uns comentários das pessoas que mandaram dizer para mim assim: Jota, eles não vão pegar e fazer como muitos fizeram, pegar e vender, pegar o sítio, depois vender. É possível que algumas pessoas façam isso. A gente não tem como obrigar a pessoa a ficar. Mas hoje é mais fiscalizado, agora não pode mais vender. E quem vai comprar também tem que tomar cuidado, não pode comprar esse sítio que é de doações, né? Então, vocês falam das pessoas que venderam o sítio, mas não falam das pessoas que lá estão produzindo. Aí vão falar daqueles. É possível que no meio de um assentamento aí de 100 famílias, 200 famílias, alguém desvirtue, saia fora daquilo que é a razão de ter o seu pedaço de terra. É bem possível. Agora,
nada se aproveita 100%. Entende? Se nós falar do agronegócio aí, que também são beneficiados aí. Porque como é que faz? Pronaf, aquele negócio todo ali, tem uns também que pegam o dinheiro para comprar carro, para fazer outra coisa. E nem por isso tem que acabar com os planos. Entende? Eu não vou dizer que 350 famílias lá, vamos botar que 50 não está lá para trabalhar, está para negociar. É possível. Só que daí tem que ser corrigido isso. Agora você mesmo, que às vezes está mandando para aqui a mensagem, é o que vai lá comprar. Então, tanto está errado quem vende como quem compra também. Esse terreno que é fruto de doação. Entende? Agora, a gente sempre tem, em qualquer lugar, tem o desvio de função. Tem na polícia, tem na política, tem no servidor municipal, tem em todo o setor. Você tem pessoas com má intenção, com má ideias. Entendeu? Então, nada é 100% da maneira que gostaria que fosse, que deveria ser. Tem esses probleminhas que nós vamos enfrentar. Agora, nem por isso tem que parar o programa. Vamos lembrar que o maior produtor de arroz orgânico é os assentamentos. Você não sabia disso? Então tem muita coisa boa que se conseguiu através dos assentamentos. Agora, vamos falar daqueles que desviou a função? Aqueles nós não vamos pegar aquele lá, não podemos falar daquele, mas também devemos falar das coisas boas que o assentamento trouxe, que muitos estão sustentando a sua família através do pedacinho de terra que ganharam, estão trabalhando. Então, eu só queria dizer para você aí, que me ligou, pediu para não falar o nome, eu vou respeitar, não vou falar, que é possível que haja alguém que está lá pensando em pegar um pedaço de terra para vender e não para trabalhar. É possível que aconteça isso. Mas, por isso, o movimento, as pessoas, os líderes vão corrigir isso aí. E nós entendemos que todo mal, uma hora termina. Né? Não é para sempre. A verdade sempre vai prevalecer na vida do cidadão. E você que pensa em fazer o mal, você não vai continuar por muito tempo. A verdade sempre vai vencer. Pode até demorar, mas sempre um dia vencerá. Gente, eu vou ficando por aqui. Segunda-feira eu não gosto de trabalhar muito, a gente fica cansado, né? Eu agradecendo a atenção de todos e prometemos voltar amanhã, se Deus quiser. Um grande abraço, fique com Deus e eu vou com Ele.